Transformador, dispositivo que torna possível a distribuição eficiente da energia elétrica que usamos no nosso dia a dia. Sem ele, como a eletricidade chegaria às nossas casas? Pare para pensar, não são os mesmos elétrons que estão na usina que acendem a nossa lâmpada. O que é transmitido é energia. A energia sai das usinas e, para ser transmitida por centenas de quilômetros, passa por transformadores, que elevam ou reduzem a tensão. Agora, antes de vermos como um transformador funciona, primeiro você precisa conhecer sobre a JLC PCB, empresa parceira aqui do canal. Eles fabricam PCBs de 1 a 8 camadas por apenas $2, graças à produção em larga escala, e oferecem variedade de até 32 camadas e opções rígidas ou flexíveis. Fazer o pedido é simples e rápido. Basta fazer o upload do arquivo Gerber, receber a cotação instantânea e finalizar o pedido. A produção é 100% interna, com rigoroso controle de qualidade, e suas placas ficam prontas em apenas 24 horas. A JLC PCB fornece soluções de PCB e PCBAs fáceis, acessíveis e confiáveis, ajudando engenheiros e entusiastas a desenvolverem seus projetos de forma eficiente. Aproveite a oferta especial com um cupom de $30 de desconto em PCBs Premium de 6 camadas, com acabamento ENIC de 2 micropolegadas, sem taxa de engenharia para via Impact. O link consta aparecendo na tela e na descrição. Agora, voltando. O transformador opera com base na lei de Faraday da indução eletromagnética, ou Faraday, como muitos conhecem. Vários experimentos fundamentaram a lei de Faraday, e um dos experimentos mais conhecidos seria o experimento do ímã e da bobina. Até esse experimento eu comento em um vídeo aqui no canal. Até nesse vídeo é tratado sobre o indutor. Dá uma conferida lá. Até um outro experimento que ele fez para fundamentar ainda mais a lei de Faraday seria o experimento das 2 bobinas. Nesse experimento, Faraday pegou 2 bobinas de cobre. Uma bobina ele chamou de bobina primária e outra ele chamou de bobina secundária. A bobina primária foi conectada a uma bateria da época, também chamada de bateria voltaica ou bateria de volta. Já a bobina secundária foi conectada a um galvanômetro do tipo astático, que é um galvanômetro existente na época. Um galvanômetro, basicamente, é um instrumento para verificar se há corrente elétrica passando por um circuito. No momento em que Faraday conectava a bateria à bobina primária, ele observou que a agulha ela se movia brevemente, mas logo voltava à sua posição original, que seria 0, se mantendo dessa forma mesmo com o circuito estando ligado. E quando ele desconectava a bateria, a agulha do galvanômetro ela se movia novamente para o sentido oposto, por um breve momento. Logo após isso, voltava à posição original, que era 0, e se mantinha dessa forma. Ou seja, com esse experimento, ele pôde concluir que o que realmente gerava a corrente no secundário era a variação do campo magnético no primário. E essa variação do campo magnético no primário ocorria devido à variação da corrente elétrica. E essa variação da corrente no primário ocorria no instante inicial, quando era conectada a bateria no circuito. Nesse instante começava a fluir a corrente pelo primário, e no instante final, quando a bateria era desconectada do circuito. E nesse instante a corrente ela decrescia e parava. Então, algum tempo depois, Hewitt Lyons, ou Lenz, como nós comumente chamamos aqui, conseguiu chegar na lei de Lenz. Seria o seguinte: o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela criado é oposto à variação do fluxo magnético que lhe deu origem. Mas o que isso quer dizer? Para explicar melhor, voltamos para o experimento das 2 bobinas. No momento inicial, a bateria está desconectada, não havendo fluxo magnético, não havendo tensão induzida. Ao conectarmos a bateria, a corrente aumenta. Esse aumento de corrente cria um campo magnético. Esse campo magnético crescente gera uma tensão induzida no secundário, gerando assim uma corrente induzida no secundário. E essa corrente induzida circula em um determinado sentido,
gerando assim um campo magnético no secundário. E esse campo magnético no secundário se opõe ao aumento do fluxo do primário. Ou seja, o sentido da corrente induzida no secundário gera um campo magnético no secundário, de tal forma a tentar ir contra o que está ocorrendo. Após um tempo, a corrente se estabiliza, fica constante. Então, o fluxo magnético do primário se torna constante, não havendo variação no fluxo. Se não há variação no fluxo, não há tensão induzida no secundário. Ou seja, agora a tensão cai para zero. Quando desconectamos a bateria do primário, a corrente do primário diminui, reduzindo drasticamente o campo magnético. Há variação no fluxo, porém, ao invés de aumentar o fluxo, ele começa a diminuir. O secundário, devido a isso, gera uma corrente induzida. E essa corrente induzida é de tal forma que tenta se opor a essa redução, ou seja, tentando se opor à variação do fluxo que tende a cair. Devido a isso, é gerado um campo magnético no sentido oposto do primário. Contudo, a corrente induzida no secundário sempre age de forma a se opor à variação do fluxo magnético no primário, seja ele crescente ou decrescente. E isso seria a lei de Lenz. Agora, conhecendo esses conceitos, como funciona um transformador? Transformador é um dispositivo que transfere energia de um circuito para outro. E ele faz isso devido aos indutores, ou também chamados de enrolamentos, que constam no transformador. Mas como ele transfere energia de um circuito para outro e como ele aumenta ou diminui a tensão? O transformador mais comum é formado por dois enrolamentos e um núcleo ferromagnético, onde um enrolamento é chamado de primário e outro é chamado de secundário. Quando a corrente alternada passa pelo enrolamento primário, a variação da corrente no primário gera um campo magnético variável. Então, esse campo magnético variável é guiado pelo núcleo ferromagnético, chegando assim no enrolamento secundário. O núcleo ferromagnético, basicamente, ele é colocado num transformador com o objetivo de concentrar ainda mais o campo magnético e ser um guia para que as linhas de fluxo magnético cheguem de forma mais concentrada e orientada no enrolamento secundário. Quando esse campo magnético variável ele chega no enrolamento secundário, acaba sendo gerado nesse enrolamento uma tensão induzida. Essa tensão induzida empurra os elétrons do circuito do secundário, gerando assim uma corrente elétrica, chamamos de corrente elétrica induzida, e que começa a circular pelo circuito do secundário. E é essa corrente elétrica induzida que circula pelo circuito, que possui uma determinada direção, gerando um campo magnético que se opõe à variação do fluxo que a produziu. Agora, como a tensão ela pode ser elevada ou reduzida? Vamos supor que temos um transformador com 6.900 espiras no enrolamento primário e 110 espiras no enrolamento secundário, onde é aplicada uma tensão de 13.800 volts no primário. A tensão no secundário diminui ou aumenta? A tensão no secundário ela acaba sendo reduzida, ficando em torno ali de 220 volts. Mas e a corrente elétrica? Já que a tensão diminui, a corrente ela aumenta. Ou seja, a corrente nos enrolamentos ela acaba sendo inversamente proporcional à tensão e ao número de espiras. A potência nominal do transformador é definida de acordo com o projeto do transformador. Se a tensão aumentar, a corrente ela deve diminuir, mantendo assim a potência nominal do transformador. Agora pense na energia que sai da usina, passa por transformadores e chega na sua casa. Essa energia, normalmente, ela percorre centenas de quilômetros, não é mesmo? E eles chegam a fazer algo para reduzir essas perdas relacionadas à transmissão de energia? Pois então, eles fazem sim. Uma das coisas que eles fazem na transmissão de energia seria colocar transformadores para aumentar a tensão e reduzir a corrente.
reduzindo assim as perdas por efeito Joule. Porque, como vimos em um transformador, se reduzimos a tensão, aumentamos a corrente, e se aumentamos a tensão, reduzimos a corrente. E com uma corrente mais baixa, eu acabo reduzindo as perdas por efeito Joule. E após a energia chegar nas cidades, a tensão ela é reduzida, chegando na sua casa. Na sua casa, a tensão ela chega a 220 volts ou 127 volts, dependendo da região do Brasil. Até fiquei curiosa, qual que é a tensão de alimentação da sua casa? Deixe nos comentários. E ela é reduzida para esse valor específico de tensão elétrica devido à padronização que foi realizada para assim ser compatível com equipamentos que utilizamos no nosso dia a dia, como por exemplo televisores e micro-ondas. Na teoria, normalmente para simplificação, são considerados transformadores ideais. O que seria um transformador ideal? Seria a potência da entrada igual à potência da saída do transformador, não havendo perdas. Mas isso não é o que ocorre. Em um transformador real, há perdas. Em transformadores, as perdas elas podem variar entre 1% a 10%, dependendo da qualidade do transformador. E essas perdas elas podem ocorrer devido a vários fatores, como por exemplo, perdas por esterese. Essa perda ocorre devido ao núcleo ferromagnético ter que ficar realinhando sempre os seus domínios magnéticos, devido a estarmos tratando de uma corrente alternada, e isso faz com que haja um maior consumo de energia. Correntes de Foucault. Essas perdas ocorrem devido a correntes induzidas acabarem circulando no núcleo ferromagnético, dissipando o calor. E perdas ômicas. Essas perdas ocorrem devido à corrente circular pelo fio de cobre do enrolamento, gerando o aquecimento. Existem diversos tipos de transformadores, e eles podem ser classificados de acordo com a sua função, construção ou até mesmo ao tipo de sistema em que serão utilizados. Conforme a função, temos os transformadores de potência ou até mesmo os autotransformadores. Conforme a construção, temos os transformadores a seco ou até mesmo os transformadores a óleo. E conforme ao tipo de sistema, temos os transformadores trifásicos ou até mesmo os transformadores monofásicos. E a escolha de qual utilizar depende da aplicação, indo desde sistemas de transmissão de energia, equipamentos de medição eletrônica ou até mesmo processamento de energia fotovoltaica. Então, você sabia que os transformadores funcionavam dessa forma? Deixe nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.